A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Chegamos com o nosso estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, espero que vocês todos estejam bem. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Diz assim, o título na minha Bíblia diz: Jesus e os mestres da lei. No verso 1 diz assim: E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: Por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois assim está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: Sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Bom, irmãos, eu li alguns versículos aqui, do verso 1 ao verso 9. Então aqui a gente vê os fariseus, eles questionando Jesus a respeito de uma tradição. Por quê? Não se tratava essa questão de lavar as mãos e se banhar após chegar da rua para consumir algum alimento, não se tratava de higiene, mas se tratava de uma cerimônia, de uma tradição. Porque no bojo doutrinário deles, eles criam que se eles comessem algum alimento sem se banhar, o demônio ele poderia entrar, ele poderia ali consumir um alimento que estivesse com o demônio nele, né? Se ele não, a sujeira, né? A sujeira traria algum tipo de demônio. Era essa a crença deles. E o objetivo deles era nada mais, nada menos que confrontar Jesus, procurar algum erro para acusar Jesus. Então eles encontraram, né? Eles se utilizaram desse pretexto, desse subterfúgio para acusar que Jesus não estava cumprindo uma tradição. Irmãos, o que é que a Bíblia fala a respeito de tradição? Primeiro, a Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, olha o que Deus vai falar através do apóstolo Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais,
Então, Jesus, na cruz do Calvário, ele nos comprou. Ele nos comprou. Quer dizer, ele nos arrancou, ele nos tirou de qualquer tipo de tradição que venha, de tradição sem fundamento, e que venha entrar em atrito com a palavra de Deus, venha negligenciar os fundamentos e princípios da palavra de Deus. Então a gente precisa observar bem que tipo de doutrina, que tipo de ensinamento a gente ouve. Porque muitas vezes a gente ouve alguns tipos de ensinamento, de doutrina, sem fundamento nenhum. E Jesus, no verso 6, ele vai dizer isso. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Quando ele fala de coração, né? Quando ele fala de coração, ele está falando da mente. Irmãos, lembrando que quando a Bíblia fala de mente, né, fala de coração, ela está falando de mente. Está lá em Mateus 15, 19. E aqui a gente vai ler também um verso que vai falar a respeito disso, que vai fundamentar isso que eu estou falando para vocês. Mas Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração do homem procede os maus pensamentos. Então, quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente. E quando ela fala de mente, ela está falando de mentalidade, de forma de pensar. Ok? E quando fala de mentalidade, o elemento, uma parte constituinte da mentalidade, o que é? É a prioridade. É a prioridade. Então, quando Jesus ele fala, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, quer dizer, eu não faço parte da prioridade da vida deles, eu não faço parte, né, eu não sou prioridade na vida deles. Eles estão falando apenas, mas eu não faço parte da vida deles. Eu não sou prioridade deles. E o próprio Jesus ele vai falar isso em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Olha aí. Primeiro, prioridade. Então é isso que Jesus está falando. Que muitas vezes, irmãos, as pessoas elas querem obedecer tradições, seguir tradições, e elas não querem se voltar para Cristo. E a gente vai ver aqui o que eu falei agora há pouco. Uma tradição, um ensinamento, ele entrando em atrito com a palavra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a tua mãe, mandamento. E mais, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será condenado à pena de morte. Agora, olha o que eles falam, olha o ensinamento deles. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Olha aí. A Bíblia aqui vai mostrar um mandamento. E nesse mandamento, o que diz? Honra. Honrar pai e mãe. Aí, vem aqui os fariseus com uma distorção da palavra. Mas qual é o objetivo? O que é que está por trás disso? Está por trás o benefício, o ganho. Quer dizer, você deixa de honrar o seu pai e a sua mãe com os seus bens e oferta eles ao Senhor. Mas quem eram os representantes do Senhor, aqui no caso que Jesus está falando? Os fariseus.
Então, irmãos, é o que a gente vê que acontece costumeiramente. As pessoas, elas deturbam a palavra de Deus com ensinamentos que não têm fundamento nenhum. Para quê? Para benefício próprio. E olha o que o Senhor continua dizendo aqui. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Quer dizer, isenta de responsabilidade. Irmãos, olha o perigo de deturbar a palavra de Deus. Olha o perigo de deturbar a palavra de Deus. Essa deturbação isenta a pessoa de responsabilidades. Vou repetir. Essa deturbação aqui, que eles estão ensinando, né? Esse ensinamento, ele deturba a palavra de Deus e isenta a pessoa de responsabilidades. É muito perigoso isso aqui, irmãos. É muito perigoso, isso é algo que merece a nossa atenção. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa maneira, procedeis em relação a vários outros assuntos. Olha aqui. Olha o alerta, a advertência que Jesus ele dá aqui. Eles anulam a eficácia da palavra de Deus com outros tipos de ensinamento. E eles não... E o objetivo deles, e eles estão agindo dessa maneira, não apenas em relação à questão financeira, mas a muitos outros assuntos. Jesus está dizendo aqui. Então, irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou falar aqui. Irmãos, para uma pessoa vir falar algo para você, vir entregar algo em nome de Deus para você, isso precisa ter fundamento. Principalmente nós que somos pentecostais. Se alguém vem entregar alguma revelação para você, essa revelação precisa ter fundamento bíblico, tá? Não deixa as tuas emoções te conduzir. A revelação que você receber e a pessoa vem em nome de Deus, essa revelação precisa ter fundamento bíblico. Não vai se deixar ser conduzido pelas tuas emoções, pelo aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, não. Sabe? A nossa mente, ela precisa estar alinhado com a palavra de Deus, com os padrões bíblicos. Então, é por isso que quando eu prego, quando eu ministro, eu cito versículo, eu cito passagem bíblica, para fundamentar aquilo que eu estou falando. Eu acho necessário. Se algum pregador não acha, amém, é ele. Mas eu acho necessário fundamentar aquilo que eu estou falando. Fundamentar aquilo que eu estou falando. Então, fica aqui esse alerta. Fica aqui essa observação. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é muito importante. E essas questões aqui têm matado muitas pessoas na fé. Tem perturbado a fé de muitas pessoas. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si. E lhes anunciou: ouve-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, o possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que faz o impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo aqui, aquilo que entra para o ser humano não é capaz de influenciar a sua vida em todos os aspectos. Aquilo que entra pelo ser humano, quer dizer, o alimento, ele não tem a capacidade de influenciar o comportamento do ser humano, não tem a capacidade de influenciar a vida do ser humano em todas as áreas. Não tem.
mas aquilo que sai, ou seja, os ensinamentos, a palavra, ela tem a capacidade de influenciar o ser humano. Por isso que lá em Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida, ou seja, as nossas palavras, ela pode produzir vida ou pode produzir morte. Somos nós que temos que ter esse discernimento. Se as nossas palavras, elas estão produzindo vida ou morte. Jesus chama a atenção aqui no verso 16, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, preste muita atenção. Então, após haver deixado a multidão e entrando em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. A gente vê aqui os discípulos, né? Mais uma vez os discípulos aqui sem entender nada, sem compreender aquilo que Jesus estava ensinando. Ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, olha aí, ó. Não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Então, foi o que eu falei agora há pouco. Por que é que o que entra não pode tornar o homem impuro? Porque não entra em seu coração. Coração, entende? Que eu falei agora há pouco. Não entra em seu coração. Não entra na sua mente. Não influencia a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Não influencia na sua consciência, no seu entendimento, mas entra no seu estômago e logo após é expelido. Aí Jesus ele explica isso. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, quer dizer, palavras, né, ensinamentos, doutrinas, né, falsas doutrinas. Pois, aqui o que eu falei agora, pois é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Olha aqui, ó. Aí aqui Jesus, ele vai classificar o que é que pode contaminar o homem. E está aqui a lista, depois vocês leem. Marcos 7, 21 e 22. Depois vocês vão ler aqui o que é que pode contaminar o homem. A lista aqui é grande. Vamos lá. Ora, todos esses males procedem do interior. Contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Olha aqui, irmãos. Irmãos, todo mal que a gente vê, todo mal que ele está diante dos nossos olhos, é fruto do quê? É fruto do quê? Olha o que a Bíblia diz. De um mal interior. De um mal interior. É por isso que o dinheiro, irmãos, ele não muda o caráter de ninguém. Ele apenas expõe aquilo que já existia. Ele expõe a natureza que já existia. Ele expõe aquele mal interior que já existia. É por isso, meus irmãos, que nós, na nossa caminhada, nós estamos sendo lapidados. Por quê? Porque nós somos mal. Nós somos ruins. O nosso interior é pecaminoso. A nossa natureza é caída. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor, ele se utiliza das situações para ir lapidando o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, o nosso interior. Ele vai curando, vai sarando, vai limpando, vai derramando bálsamo de libertação, de cura. Por quê? Porque no nosso interior existem muitas maldades. Não sou eu que estou dizendo.
É a Bíblia que diz. Então, para você entender aqui, se você está passando por um momento, se a sua vida está desorganizada, isso é fruto do quê? Isso é fruto do seu interior. Se o seu exterior está desorganizado, está desordenado, isso é fruto do quê? Do seu interior, da pessoa interior que você é. Porque todos nós, né, aqui falando uma linguagem simbólica, somos uma casa. Então, se a nossa casa, se a nossa vida exterior está desorganizada, é porque a nossa casa interior, o nosso mundo interior, ele está desorganizado. Vamos lá então, estamos já encerrando. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com o espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ele replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu de tua filha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Vamos aqui destacar algumas coisas aqui. Primeiro, a mulher cirofenícia, a mulher era grega de origem cirofenícia. Quem ela foi procurar? Jesus. Então o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é: ela foi em busca da pessoa certa. Será que quando a gente tem alguma demanda na nossa vida, a gente vai em busca da pessoa certa? A gente vai buscar ouvir a pessoa certa? Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas vão tomar conselhos de qualquer um, mas a pessoa certa ela não quer procurar. A pessoa certa, que é Jesus, ela não quer procurar, ela não pede a opinião de Jesus, ela não quer saber, não procura Jesus. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar. Segundo, por que é que Jesus ele não quis atender essa mulher? Porque ela era grega e a prioridade de Jesus era o quê? Os judeus. Então o que é que a gente entende? Se Jesus não for a nossa prioridade, nós também não seremos a prioridade dele. Vou repetir. Se Jesus não for a nossa prioridade, nós também não seremos a prioridade dele. Terceiro ponto aqui que eu destaco. Jesus ele chama ela de cachorra, sim, mas fazendo uma alusão, né? Chama ela de cachorra, fazendo uma alusão a um animal de estimação. E não no sentido de chamar ela de cachorra, não no sentido vulgar, não no sentido de falar que ela tinha uma conduta promíscua, pecaminosa, não nesse sentido. No sentido assim de fazer uma alusão de ela ser, né, de ela ter intimidade, de ela fazer parte de uma família, mas ela ser um membro menos importante da família, ok? É isso que Jesus estava falando. No entanto, ela entendeu, ela entrou em sintonia com aquilo que Jesus estava falando. Aqui está um dos nossos principais problemas. Muitas vezes nós não temos percepção espiritual para entender o que Jesus está falando, para conseguir, sabe,
estabelecer uma comunicação com aquilo que Jesus está nos falando. E aí a gente muitas vezes perde as bênçãos que o Senhor tem para a gente, porque não conseguimos nos comunicar, ou seja, não conseguimos ouvir, perceber aquilo que Jesus está falando. Mas essa mulher aqui foi extraordinária e ela percebeu, tanto percebeu que conseguiu entrar em sintonia e ela conseguiu responder à altura daquilo que Jesus esperava, né? E ele disse: por causa da tua resposta. Ou seja, o Senhor, ele tem uma expectativa a respeito da gente. Ele aguarda que a gente responda espiritualmente na mesma altura, que a gente corresponda à sua expectativa. Nós temos uma expectativa a respeito de Deus, e também Jesus, ele mostra aqui que ele também tem uma expectativa a respeito, né, de nós, a respeito da gente. E ele diz: ao retornar para sua casa, ela encontrou a criança, né, e o demônio já havia saído. Irmãos, que isso seja profético para a nossa vida. Que todos os dias, ou nesse dia de hoje, que você retorne para sua casa e você encontre a resposta do Senhor, que haja resposta de Deus para a sua vida. Amém? Vamos lá. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissessem a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Irmãos, eu vou finalizar aqui e que isso seja profético para a nossa vida. A palavra, ela já foi liberada no mundo espiritual. Que palavra é essa? Efatá. Abre-te. Que o Senhor, que nessa manhã você tome posse disso. Que você tome posse dessa palavra que já foi liberada. Eu não sei qual é a palavra, qual é a tua expectativa, qual é a palavra que você está aguardando. Mas tenha certeza disso. A palavra, ela já foi liberada no mundo espiritual para a tua vida. E o que eu devo fazer, pastor? Manifestar a sua fé e ter atitude. Uma coisa é praticamente a mesma coisa, né? Falei duas coisas, mas é praticamente a mesma coisa. Mas que você manifeste a sua fé através de atitude. E que o Senhor, e que você venha ser uma testemunha poderosa a favor de Cristo. Amém? Aqui a gente encerra, meus irmãos, capítulo 7 de Mateus. Logo menos eu estarei postando capítulo 8. Amém? Espero aí que os irmãos gostem do estudo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ajudar a divulgar aí para o nosso canal tá crescendo mais e o nome de Jesus está sendo glorificado. Amém? Vamos orar. Pai, eu abençoo a cada um, Senhor, que está aqui comigo, cada inscrito, Senhor, cada um que tem visualizado esse estudo, e que o Senhor possa abençoar, meu Deus, esse trabalho, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa nos levantar como testemunhas poderosas, Senhor. Que nós não sejamos meninos, Senhor, influenciados por qualquer vento de doutrina, mas que nós sejamos, Senhor, soldados de Cristo, que amam a pessoa de Jesus, discípulos de Jesus, assim como Paulo foi, Senhor. Que nós possamos falar,
que nós possamos ser imitadores de Cristo, que as pessoas possam ver, meu Deus, o nosso testemunho, Senhor, que nós estamos buscando imitar o Senhor Jesus a cada dia, Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.